Em meio ao barulho apressado de um aeroporto lotado, uma simples passageira se torna alvo de risos cruéis diante de todos. O que parecia apenas mais um constrangimento cotidiano começa a revelar camadas profundas de injustiça, orgulho e silêncio coletivo. Enquanto olhares se acumulam e ninguém interfere, uma atitude discreta, quase imperceptível, começa a virar o jogo de forma inesperada. E quando tudo parece decidido, um único gesto muda completamente o destino daquela cena e deixa o aeroporto inteiro em choque. Antes de descobrir como um telefone foi capaz de calar tudo ao redor, não se esqueça de curtir e acompanhar para mais histórias que mostram como a dignidade pode surpreender quando menos se espera. O Aeroporto Internacional de Guarulhos nunca dormia. Era uma criatura própria, pulsando sob a luz artificial das madrugadas e explodindo em movimento nas manhãs de sexta-feira, quando as filas se alongavam como rios que não encontravam foz. Naquela manhã de outubro, o Terminal 2 estava especialmente agitado. Voos atrasados, conexões perdidas, a irritação silenciosa de quem já passou tempo demais sentado em cadeiras desconfortáveis. O ar-condicionado soprava frio demais, e o cheiro de café misturado com combustível de querosene pairava como sempre pairava naquele lugar, familiar para uns, sufocante para outros. Dona Nilza chegou ao terminal às 6h40 da manhã, carregando uma mala de rodinhas cor de vinho que tinha comprado na feira de Teresina quase 15 anos atrás. A mala ainda servia, embora a alça estivesse remendada com uma fita adesiva marrom que ela havia enrolado 3 vezes para segurar. Sobre o ombro, uma bolsa de couro sintético, desgastada nas bordas, com a zíper presa que ela abria com um truque de virar levemente para a esquerda antes de puxar. Nilza conhecia cada detalhe daquelas peças como conhecia as próprias mãos, mãos que carregavam décadas de agulha, linha e tecido, mãos que haviam costurado enxovais, vestidos de noiva, uniformes escolares e cortinas de vizinhas que pagavam quando podiam. Ela veio do Piauí de ônibus, 22 horas de viagem, com parada em Fortaleza e outra em Petrolina. Havia chegado a São Paulo na véspera, dormido na casa de uma sobrinha no Brás e acordado antes das 5 para não perder o horário. Estava com o bilhete impresso, dobrado em 4 dentro de um envelope plástico transparente que ela guardava junto com o RG, o CPF e uma foto do filho. A foto era antiga. Rafael com uns 30 e poucos anos, gravata escura, sorrindo de lado. Ela a carregava em toda a viagem, mesmo nas curtas, por hábito, por segurança, por amor. Nilza não viajava de avião com frequência. Na verdade, tinha voado apenas uma vez na vida, há quase 12 anos, quando Rafael pagou uma passagem para ela conhecer Brasília. Naquela época, ele ainda estava começando. Agora as coisas eram diferentes, e ela sabia disso, embora não fosse do tipo que se gabava. O filho era o filho. O que ele havia construído era dele, não era dela para ostentar. Ela encontrou a fila do balcão de check-in e se posicionou com a paciência de quem aprendeu cedo, que pressa não adianta quando se é invisível para o mundo. Ao redor, havia executivos com malas de cabine enxutas e rodas silenciosas, casais jovens tirando foto com o passaporte na mão, um grupo de universitários barulhentos com mochilas gigantescas. Nilza ficou quieta em seu lugar, olhando para os painéis luminosos, sem entender bem todos os códigos, mas reconhecendo o nome da cidade para onde iria. BSB, Brasília. Quando chegou sua vez, ela se aproximou do balcão com um envelope na mão. A funcionária do outro lado levantou os olhos do monitor sem sorrir. Tinha cabelo preso num coque apertado, unhas compridas de gel vermelho escuro e uma postura que transmitia não exatamente eficiência, mas a certeza de quem acredita que seu tempo vale mais do que o de quem está do outro lado do balcão. A plaquinha dizia: Carla M. Documento e bilhete, disse a funcionária sem olhar diretamente para Nilza. Nilza abriu o envelope com cuidado, entregou o RG e o papel impresso. Carla pegou os dois, digitou algo, esperou, digitou de novo. O silêncio durou quase 1 minuto. Depois, a funcionária ergueu uma sobrancelha. Esse bilhete foi emitido com o nome incompleto. Nilza franziu a testa. Como assim, minha filha?
Eu recebi esse papel pelo e-mail, meu filho mandou. O nome no documento é Nilza Ferreira Drummond. O bilhete diz Nilza F. Drummond. Sistema não aceita a abreviação, a senhora vai precisar regularizar. Mas é o mesmo nome, só tem uma letra no meio. Carla suspirou como se estivesse explicando algo pela 10ª vez naquele dia. Eu entendo o que a senhora está dizendo, mas as regras são as regras, não é decisão minha. Meu filho comprou essa passagem. Ele sabe como é meu nome. A senhora pode ligar para ele e pedir para reemitir a passagem. O próximo voo para Brasília sai ao 12h30. Se conseguir resolver antes das 11, ainda dá tempo. Nilza olhou para o relógio. Eram quase 7h15. O voo dela era às 8h50. Ela sabia que o filho estava em audiência naquela manhã. Ele havia dito isso na noite anterior, por mensagem. Não queria atrapalhar, mas também não entendia por que uma letra, uma única letra abreviada, poderia impedir uma viagem inteira. Não tem outro jeito, não? A senhora pode verificar com seu supervisor? Foi então que Carla deixou escapar aquilo. Não foi uma risada aberta, mas foi uma risada. Um som que saiu pelo nariz, curto, condescendente, como quem acaba de ouvir algo ingênuo demais para levar a sério. E então ela se voltou para a colega ao lado, num gesto rápido, quase reflexo, como se precisasse compartilhar aquele momento com alguém. Nilza sentiu. Não era a primeira vez que sentia aquilo, aquela sensação de ser olhada sem ser vista, de existir no espaço de outra pessoa, como um incômodo, uma pedra no caminho. Conhecia aquele olhar desde criança, no interior, quando chegava à cidade grande para entregar costura e os lojistas falavam mais alto do que o necessário, como se ela não entendesse bem o português. Conhecia aquele tom desde sempre, mas conhecer não tornava menos difícil de engolir. A senhora pode se afastar do balcão e ligar para quem comprou a passagem, repetiu Carla, desta vez com menos paciência na voz. Estou com fila aqui. Atrás de Nilza, 2 ou 3 passageiros se moveram impacientes. Ela pegou o envelope de volta, abraçou a bolsa contra o corpo e deu um passo para o lado. As mãos tremiam levemente. Não era raiva, era aquela mistura de vergonha e injustiça que paralisa mais do que qualquer grito. Ela ficou parada por um momento ao lado do balcão, olhando para o telefone que segurava. A tela exibia a foto do filho. Rafael. Ela hesitou porque sabia que ele estava ocupado, porque não queria ser um peso, porque a vida inteira havia tentado não ser um peso para ninguém. Mas então algo nela resistiu. Aquela mesma resistência silenciosa que a havia mantido de pé durante anos de dificuldade sem pedir socorro a ninguém. Só que desta vez, pedir não era fraqueza, era necessário. Ela tocou o nome do filho na tela e levou o aparelho ao ouvido. O saguão continuava em movimento ao redor dela. Anúncios pelo alto-falante, o rangido de rodas de mala sobre o piso de granito, conversas sobrepostas em idiomas que ela não reconhecia. Uma criança corria entre as pernas dos adultos, enquanto a mãe tentava alcançá-la. Um senhor de terno escuro falava ao celular com expressão séria, sem tirar os olhos do painel de voos. A vida seguia no ritmo apressado de sempre, como se o que havia acabado de acontecer no balcão não fosse nada. Como se o constrangimento de uma mulher de cabelos brancos e mãos calejadas não valesse uma pausa sequer naquele fluxo constante de gente indo e vindo. Mas Nilza havia parado. E dentro dela, algo também havia parado. Não o coração, não a determinação, mas aquela resignação antiga que costumava sussurrar que era melhor aceitar, melhor não fazer confusão, melhor seguir em frente sem exigir o que era de direito. Dessa vez, o sussurro foi mais fraco do que o cansaço de ter viajado 22 horas para ser tratada como se nem estivesse ali. O telefone chamou uma vez, depois 2. Na terceira, Rafael atendeu. A voz de Rafael chegou pelo telefone com aquela mistura de firmeza e calor que Nilza havia aprendido a reconhecer ainda quando ele era jovem. Uma voz que cresceu junto com ele, que foi ganhando peso e segurança ao longo dos anos, mas que nunca perdeu a inflexão suave que ele herdou dela, daquela maneira de esticar levemente as vogais que era marca do interior piauiense.
Mãe, tudo bem? O voo atrasou? Ela respirou fundo antes de responder. Não queria que a voz saísse trêmula. Não queria que ele percebesse o quanto aquilo havia machucado. Mas Rafael conhecia cada variação do silêncio da mãe. Cada pausa que durava 1 segundo a mais do que o normal. Não atrasou não, meu filho. É que eu tô com um problema aqui no balcão. A moça tá dizendo que minha passagem tá com o nome errado. Como assim errado? Ela diz que tá abreviado. Tá Nilza F. Drummond, em vez de Nilza Ferreira Drummond. E ela não tá deixando eu embarcar. Houve uma pausa curta. Nilza imaginou o filho do outro lado, provavelmente ainda no carro ou num corredor de tribunal, com a pasta debaixo do braço e aquela expressão concentrada que ele fazia quando estava processando informação rápida. Mãe, me passa o telefone para essa funcionária. Rafael, você não precisa se incomodar. Eu posso tentar de outro jeito. Mãe, a voz dele foi firme, mas sem rispidez. Me passa o telefone, por favor. Nilza voltou ao balcão. Carla estava atendendo outro passageiro, um homem de terninho bege que ela tratava com consideração visível, sorriso educado, postura aberta, o tipo de atenção que ela havia negado completamente à mulher de roupa simples que havia estado ali minutos antes. Nilza esperou. Quando o homem se afastou, ela se aproximou novamente. Minha filha, meu filho quer falar com a senhora. Carla olhou para o telefone estendido na mão de Nilza com uma expressão que misturava impaciência com um leve desdém. Cruzou os braços sobre o balcão. Senhora, não é procedimento da empresa que eu atenda ligações pessoais de passageiros. O senhor pode ligar para a central de atendimento. E só quer explicar sobre o nome. Já expliquei qual é a situação. A passagem precisa ser reemitida. Se o senhor quiser, pode ligar para o nosso saque. Nilza ficou olhando para ela por um momento. Depois levou o telefone de volta ao ouvido. Rafael, ela não quer falar. Tudo bem. A voz dele estava calma. Aquela calma que Nilza reconhecia como algo que deveria ser levado a sério. Não como descuido, mas como concentração. Mãe, eu preciso que você me diga exatamente o nome dela. Tem uma plaquinha no balcão? Tem. Tá escrito Carla M. E qual é o número do balcão? Nilza olhou para a placa acima. Balcão 18. Terminal 2? Isso. Certo. Fica aí, mãe. Não sai do lugar. Vai ter alguém com você em menos de 10 minutos. Ela quis perguntar quem, quis entender o que estava acontecendo. Mas Rafael já havia encerrado a ligação. Nilza ficou parada ao lado do balcão, com o envelope ainda na mão, sentindo os olhares dos outros passageiros. Alguns desviavam o olhar rapidamente, aquele tipo de embaraço coletivo de quem testemunhou algo incômodo e prefere fingir que não viu. Outros simplesmente passavam sem notar, como se ela fosse parte do cenário, uma das tantas figuras anônimas que compunham a paisagem de fundo daquele lugar. Do outro lado do balcão, Carla havia retomado seu trabalho com uma expressão que misturava indiferença e ligeira satisfação. Havia algo quase mecânico nela, não cruel no sentido de alguém que planeja causar dano, mas cruel no sentido mais comum e mais difícil de combater. A crueldade de quem simplesmente não enxerga o outro como inteiramente real. Para Carla, Nilza era um problema de sistema, um documento incorreto, uma irregularidade a ser devolvida para a fila de espera. Não era uma mulher que havia viajado a noite toda, que carregava uma foto do filho dentro da bolsa, que havia guardado dinheiro durante meses para comprar roupas decentes para a viagem. Nilza apoiou a mala contra a perna e ficou em pé quieta. Não havia banco disponível perto dali, então ela ficou parada mesmo, com aquela paciência densa que vinha de uma vida inteira de esperar. Esperar a chuva passar, esperar o tecido secar, esperar o filho crescer, esperar que as coisas melhorassem aos poucos. Que o esforço fosse reconhecido, que a dignidade não precisasse ser provada toda vez que alguém resolvia testá-la. 6 minutos depois, ela viu. Não eram fiscais, não eram policiais. Era uma mulher de blazer escuro com um crachá diferente dos outros funcionários. Identificação da supervisão de operações do terminal. Caminhava com passos rápidos e expressão fechada, seguida por um homem mais jovem que carregava um tablet e mantinha o olhar fixo na tela enquanto andava.
Eles vieram direto para o balcão 18. A supervisora, a plaquinha dizia Fernanda Alcântara, coordenação operacional, se posicionou ao lado de Carla sem avisar. Falou baixo, mas Nilza estava perto o suficiente para perceber que o tom não era de conversa informal, era de verificação. Carla virou para ela com uma expressão levemente surpresa. Depois olhou para Nilza e, por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dela. Não era medo ainda, mas era reconhecimento de que algo havia mudado. Fernanda se voltou para Nilza com uma postura completamente diferente da que Carla havia usado. Voz controlada, olhar direto, mas sem hostilidade. A senhora é Nilza Drummond? Sou sim. Posso ver seus documentos? Nilza entregou o envelope. A supervisora examinou o RG, o bilhete, comparou os dados. Digitou algo no tablet que o rapaz segurava. Esperou. Depois olhou para Carla com uma expressão que não precisava de palavras para transmitir o que estava sendo dito. Esse documento é válido, disse Fernanda com uma clareza quase cirúrgica. A abreviação do nome do meio não constitui irregularidade nos termos do artigo 8 da resolução vigente da ANAC. A passageira tem direito de embarque. Carla abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Eu segui o protocolo que... A senhora vai registrar o embarque agora, por favor. Não foi uma pergunta. O ambiente ao redor havia mudado sutilmente. 2 ou 3 passageiros próximos perceberam a movimentação. Os olhares se voltaram para o balcão. Carla ficou quieta por um segundo, que pareceu longo demais. Depois se voltou para o monitor com os lábios comprimidos. Nilza sentiu os próprios joelhos ficarem levemente mais firmes. Não era vitória, era alívio, mas um alívio que carregava peso, que precisava ser suportado de pé, porque sentar agora seria como admitir que havia estado prestes a desabar. O que ela ainda não sabia era que aquilo não havia terminado, que o telefonema do filho havia acionado muito mais do que uma supervisora de turno, que Rafael Drummond não havia simplesmente ligado para reclamar. Ele havia acionado um processo que ainda estava naquele momento se desdobrando em silêncio por trás das paredes daquele aeroporto. Enquanto Carla digitava o embarque com os dedos mais lentos do que o necessário, Fernanda Alcântara ficou parada ao lado, com o tablet na mão e o olhar fixo na tela. O rapaz ao lado dela inclinava a cabeça de tempos em tempos, como se recebesse instruções pelo fone de ouvido discreto que usava na orelha esquerda. Havia uma coordenação ali que Nilza não compreendia ainda. Uma engrenagem que havia sido posta em movimento por uma ligação e que agora girava com vida própria. Nilza ficou olhando para as mãos enquanto esperava. As marcas da agulha ainda estavam lá. Pequenas cicatrizes brancas nos dedos indicador e médio da mão direita, herança de 40 anos de costura. Ela as conhecia tão bem que às vezes esquecia que existiam. Mas naquele momento, ali parada naquele aeroporto imenso e frio, ela as olhou como se as visse pela primeira vez. Mãos que haviam feito tanto. Mãos que mereciam chegar ao destino. O cartão de embarque saiu impresso com um clique seco. Carla o empurrou pelo balcão sem dizer uma palavra, sem olhar diretamente para Nilza. Fernanda pegou o cartão antes que ele escorregasse pela borda e o entregou pessoalmente à passageira, com ambas as mãos. A senhora tem o embarque liberado pelo portão 23, dona Nilza. Ainda tem pouco mais de 1 hora até o voo. Tem alguma dúvida sobre como chegar lá? Não, minha filha. Eu agradeço. Fernanda assentiu, mas não se afastou imediatamente. Olhou para Nilza por um momento, com aquela expressão de quem quer dizer mais alguma coisa, mas está calculando o espaço certo para dizê-la. Depois, simplesmente fez um gesto discreto para o rapaz com o tablet e os dois se afastaram em direção a uma porta lateral identificada como acesso restrito, operações. Nilza ficou com o cartão de embarque na mão, olhando para o nome impresso nele. Nilza F. Drummond. O mesmo nome que havia gerado o problema estava agora impresso como confirmação de que ela pertencia àquele voo. Dobrou o cartão com cuidado, colocou dentro do envelope com os outros documentos e guardou tudo na bolsa com o truque da zíper virada para a esquerda. Começou a caminhar em direção à área de segurança,
puxando a mala de rodinhas. O chão era liso, brilhante, e o barulho da mala ecoava levemente sob o ruído geral do terminal. Ela passou por uma loja de conveniências, por uma farmácia de aeroporto com os preços expostos em letras grandes, por uma cafeteria onde filas se formavam diante de máquinas de expresso. Parou um momento, olhou para o cardápio no alto, calculou mentalmente. Pediu um café com leite no copo pequeno, pagou com a nota que tirou de dentro da carteira de velcro e tomou em pé, encostada no balcão, com a mala entre as pernas. Era a primeira coisa que havia bebido desde as 5 da manhã. O café era mediocre, aquoso, quente demais, com aquele gosto de máquina que nunca conseguia replicar o coado de casa. Mas Nilza tomou devagar, olhando para o fluxo de pessoas que passavam. Havia algo quase meditativo naquele gesto simples. Segurar o copo, sentir o calor atravessar as palmas, deixar o momento assentar. Ela havia aprendido isso ao longo dos anos, que alguns momentos precisam ser habitados completamente, mesmo os difíceis, mesmo os que machucam. O que havia acontecido no balcão ainda estava dentro dela como um nó frouxo, daqueles que não doem com intensidade, mas que puxam quando você move o ombro de um jeito específico. Ela reconhecia aquela sensação. Não era novidade. O que era novidade, e ela precisou de um segundo para nomear, era que desta vez havia sido diferente. Desta vez, alguém havia aparecido. Desta vez, o desfecho não havia sido o silêncio de sempre. Rafael havia aparecido, não em carne, não fisicamente. Ele estava a centenas de quilômetros dali, provavelmente em algum corredor de tribunal ou numa sala de reunião com paredes de vidro. Mas havia aparecido da forma que importava, imediata, firme, sem cerimônia, sem perguntar se ela tinha certeza, sem questionar se o problema era grave o suficiente. Apenas, me passa o telefone para essa funcionária. E quando isso foi recusado, fica aí, mãe, não sai do lugar. Nilza terminou o café e jogou o copo no lixo, continuou caminhando. Não sabia, enquanto avançava em direção à área de segurança, que Fernanda Alcântara havia retornado à sala de operações e estava naquele exato momento com o telefone no ouvido, respondendo perguntas a uma gravação que seria enviada diretamente para o setor de conformidade da companhia aérea. Não sabia que o rapaz com o tablet havia enviado um relatório de incidente com data, hora, número do balcão e identificação funcional da agente envolvida. Não sabia que havia câmeras no teto do terminal que registravam tudo em alta definição e que essas imagens já estavam sendo requisitadas. Não sabia de nada disso. Sabia apenas que estava com o cartão de embarque na bolsa e que iria ver o filho. A fila da segurança era razoável para aquela hora. Nilza colocou a bolsa e a mala na esteira, passou pela cancela sem fazer apitar nada, pegou seus pertences do outro lado com a ajuda de um agente jovem que segurou o cesto para ela. Do outro lado da segurança, o ambiente era diferente, mais contido, mais organizado, com aquela sensação particular de que o mundo lá fora havia ficado para trás e que agora existia apenas o tempo antes do voo. Ela encontrou uma fileira de assentos próxima ao portão 23. Se sentou, pôs a bolsa no colo, tirou o celular e mandou uma mensagem para Rafael. Passei na segurança. Tô no portão. Obrigada, meu filho. A resposta demorou quase 4 minutos. Quando chegou, era mais longa do que ela esperava. Mãe, fico aliviado. Eu precisava te contar uma coisa quando você chegar, mas não é nada ruim. Pelo contrário. Tem muita coisa que aconteceu este ano que eu ainda não te contei direito. A gente conversa com calma hoje à noite. Te espero no aeroporto. Te amo. Nilza releu a mensagem 2 vezes. Guardou o celular. Ficou olhando para o painel de embarque, onde o número do voo piscava em laranja. Status, no horário. E sentiu aquela mistura estranha de alívio e antecipação que vem quando um dia começa mal e insiste em se recuperar. O que ela não imaginava era que, enquanto ela aguardava tranquilamente no portão 23, a situação que havia parecido resolvida estava longe de ter terminado, porque Rafael Drummond não havia apenas ligado para a supervisão do aeroporto. Ele havia ligado para outra pessoa antes disso, alguém cujo nome Nilza não conhecia,
mas que tinha o poder de fazer um telefonema que mudaria mais do que o turno de trabalho de uma funcionária. No corredor que levava ao setor administrativo do terminal, 2 homens de crachá diferente dos demais, identificação da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, caminhavam em direção ao setor de recursos humanos da companhia aérea com uma ordem de verificação nas mãos. Não era uma visita informal. Era uma inspeção formal, registrada, com número de protocolo. E tudo havia começado com uma ligação de 6 minutos. Nilza não sabia de nada disso. Ela estava sentada no portão 23 olhando para as janelas que davam para a pista, onde um avião taxiava lentamente sob o céu de outubro que começava a clarear depois de uma madrugada encoberta. Havia uma leveza estranha naquele momento. Não a leveza fácil de quem nunca teve dificuldades, mas aquela leveza conquistada que só existe depois que um peso é carregado por um bom tempo. Ela pensou na sobrinha no Brás que havia preparado arroz com frango na véspera e ficado acordada, esperando ela chegar do terminal rodoviário. Pensou na vizinha de Teresina, que havia regado as plantas por ela enquanto viajava. Pensou no Rafael criança, com os pés descalços no chão de cimento da casa pequena, estudando na mesa da cozinha com a luz do abajur que ela apagou em 12 vezes. Havia uma linha reta entre aquele menino e o homem que havia atendido o telefone naquela manhã, com aquela voz firme e cuidadosa. Uma linha que ela havia costurado ponto por ponto, sem perceber que estava fazendo isso, porque costurar era o único jeito que ela conhecia de construir qualquer coisa duradoura. O painel trocou o status do voo para embarque em breve. Nilza acomodou melhor a bolsa no colo, ajeitou a mala ao lado do assento e ficou esperando com aquela paciência que desta vez não era resignação. Era certeza. No setor administrativo do Terminal 2, havia uma sala que a maioria dos passageiros nunca via e nem imaginava que existia. Era estreita, com mesa de reunião para 6 pessoas, cadeiras de plástico duro, um quadro branco com anotações apagadas pela metade e um ventilador de teto que girava devagar, sem fazer diferença nenhuma na temperatura. Ali, o coordenador de turno da companhia aérea, um homem chamado Augusto Libório, estava sentado com os cotovelos sobre a mesa e uma expressão de quem acabou de receber uma notícia desagradável numa segunda-feira, mas a semana ainda estava começando. Do outro lado da mesa, um dos agentes da ANAC abriu a pasta e colocou sobre a superfície uma folha com o número do protocolo de verificação. Ao lado, o assistente do agente ligou um laptop e abriu o sistema de registro de ocorrências do terminal. O senhor tem acesso ao relatório de atendimento do balcão 18 entre 6h47 e 15 desta manhã? Perguntou o agente, com aquele tom neutro de quem está fazendo uma pergunta cuja resposta já conhece. Augusto Libório assentiu devagar, pediu ao assistente que trouxesse o registro. Enquanto esperavam, o silêncio na sala tinha textura, a textura específica de um ambiente onde todos sabem que algo errado aconteceu, e o processo de documentar esse erro já foi iniciado por alguém de fora. Na outra ponta do corredor, Carla Mendonça havia sido chamada para uma conversa com a supervisora Fernanda Alcântara. Ela chegou com postura ainda rígida, cabelo no coque ainda impecável, mas havia algo diferente na forma como seus olhos percorriam o ambiente. Uma atenção lateral que não estava presente na manhã, quando ela atendia os passageiros com a certeza inabalável de quem acredita que as regras funcionam como escudo. Fernanda estava em pé diante da janela que dava para o saguão, com o tablet na mão. Não se virou imediatamente quando Carla entrou. Você sabe por que está aqui, disse Fernanda, sem pergunta no tom. Eu segui o protocolo de verificação de documentos. A passagem tinha o nome abreviado e... A Resolução 8/18 da ANAC é clara quanto a abreviações de nome do meio quando os demais dados conferem com o documento de identidade. Fernanda finalmente se virou. Sua expressão não era raivosa. Era pior do que raivosa. Era exata. Você trabalha nesse balcão há 2 anos. Isso não é novidade. Carla abriu a boca, mas Fernanda continuou. Além disso, há um registro de câmera. A supervisão de monitoramento me enviou o clipe às 8h03. Ela virou o tablet para Carla. A imagem era nítida. O saguão, o balcão 18,
Nilza com o envelope na mão e Carla com aquela expressão e aquele movimento de virar para a colega ao lado. Sem som, mas suficientemente claro. Carla olhou para a imagem por um segundo mais longo do que deveria. Depois desviou o olhar. Eu não tinha intenção de... Carla. Fernanda colocou o tablet sobre a mesa com cuidado. Existe uma denúncia formal registrada. Existe uma inspeção da ANAC em andamento neste momento, neste terminal, motivada por esse episódio específico. Eu não tenho autoridade para encerrar esse processo. Ele segue independente do que aconteça aqui. Carla ficou em silêncio. O ventilador girava. Em algum lugar do corredor, um carrinho de bagagem passou fazendo barulho de rodas sobre o piso. O que vai acontecer comigo? Isso vai depender do processo administrativo. Por enquanto, você está sendo realocada do atendimento ao público até a conclusão da investigação. Aquela palavra, investigação, pareceu ter um peso físico na sala. Carla engoliu em seco. Pela primeira vez naquela manhã, a postura rígida cedeu levemente. O que ela não sabia, porque Fernanda não estava autorizada a dizer, e porque a informação havia chegado por canais que ela não compreendia ainda, era o motivo pelo qual uma abreviação de nome havia gerado uma resposta tão rápida e tão formal. Nos 2 anos que havia trabalhado naquele balcão, Carla havia presenciado reclamações, discussões, até choros. Nunca havia visto uma inspeção da ANAC aparecer com 1 hora de antecedência. Nunca havia visto uma supervisora interromper um atendimento com aquela precisão cirúrgica. Algo havia sido diferente naquela passageira. Mas o quê? Carla ainda não conseguia entender. Enquanto isso, no portão 23, o processo de embarque havia sido iniciado. Os passageiros formavam fila, cartão na mão, a ansiedade específica dos que voam com frequência, eficiente, quase automática, misturada com a ansiedade diferente dos que não voam, que carregam um peso ligeiramente maior em cada passo. Nilza ficou em pé quando chamaram os passageiros que precisavam de mais tempo ou assistência para embarcar. Ela não havia pedido esse serviço, mas uma atendente jovem de uniforme azul se aproximou com um sorriso genuíno e perguntou se ela gostaria de embarcar primeiro. "Pode ser", disse Nilza. "Obrigada." A atendente pegou a mala de rodinhas e a acompanhou até a manga de embarque. Enquanto caminhavam, a moça perguntou se era a primeira vez que ela viajava para Brasília. "Segunda vez", respondeu Nilza. "A primeira foi há mais de 12 anos." "Vai visitar família?" "Meu filho." "Que bom." A moça sorriu. "Já faz tempo que não vê ele." "Uns 8 meses, mas a gente fala todo dia." Havia algo simples e perfeito naquele trecho curto até o avião. A atendente levando a mala, o corredor fechado com a luz amarelada, a conversa pequena e gentileza que não exigia nada além do que era. Nilza pensou que era isso que fazia falta no mundo. Não grandiosidade, não gestos enormes, mas aquela disposição mínima de tratar o outro como alguém que merece um pouco de cuidado. Ela entrou no avião, encontrou sua poltrona, acomodou a bolsa debaixo do assento da frente e se ajeitou. Pela janela, a pista brilhava com aquela luz de manhã que ainda não havia decidido se ia ser um dia nublado ou aberto. O motor começou a vibrar baixo e ela fechou os olhos por um momento, não dormindo, apenas existindo naquele intervalo entre o que havia passado e o que estava por vir. Em algum momento durante aquele voo, Rafael Drummond estaria finalizando uma audiência em Brasília. E mais tarde, naquela noite, ele sentaria com a mãe à mesa e contaria coisas que ela ainda não sabia. Coisas que mudariam a forma como ela entendia o que havia acontecido naquela manhã. Não só o resultado, mas o tamanho do que havia sido movido por uma ligação de 6 minutos. Mas antes disso, havia ainda o que estava acontecendo naquele momento no aeroporto de Guarulhos. Porque a história não havia terminado com o cartão de embarque impresso. Havia partes dela que Nilza não havia visto, conversas que não havia escutado, nomes que ela não conhecia, mas que naquela manhã foram pronunciados em salas fechadas com um peso que ela não imaginava. O avião começou a se mover devagar, recuando do portão com aquela suavidade mecânica que sempre parecia estranha. Ser movido por uma força externa que você não controla
e que, mesmo assim, te leva exatamente para onde você precisa ir. Nilza abriu os olhos e olhou pela janela. O terminal foi ficando para trás. O saguão, o balcão 18, Carla com o coque apertado e as unhas de gel vermelho escuro, Fernanda com o tablet, os passageiros que não intervieram. Tudo ficou para trás, reduzido a uma parede de vidro que o avião deixou para trás sem esforço. Ela respirou fundo. O motor ganhou volume. A pista correu sob as rodas cada vez mais rápido, até que o chão sumiu. O Aeroporto Internacional de Brasília tinha uma arquitetura diferente de Guarulhos, mais horizontal, mais aberta, com aquelas linhas curvas que faziam parte da linguagem da cidade, como se o prédio inteiro fosse uma extensão do traçado urbano ao redor. Nilza saiu pela área de desembarque com a mala de rodinhas e a bolsa no ombro, olhando para os rostos que esperavam atrás da divisória de vidro, aquela fileira de gente que sempre parecia ansiosa de um jeito diferente de quem parte, mais leve, mais acesa. Ela procurou o filho com os olhos antes de encontrá-lo. Rafael estava um pouco mais atrás do grupo principal, de terno azul marinho sem gravata, camisa branca com o botão do colarinho aberto. Tinha o cabelo mais curto do que na última vez, e havia algo na postura dele, ombros levemente mais quadrados, um jeito de ficar parado que transmitia aquela qualidade particular das pessoas acostumadas a ocupar espaço em ambientes formais, que ela reconheceu como novo. Ele estava diferente, mais assentado talvez, mais inteiro dentro de si mesmo. Mas quando ele a viu, aquilo tudo sumiu. O sorriso que abriu no rosto dele era o mesmo de sempre, largo, levemente enviesado para a direita, o mesmo sorriso do menino que chegava da escola com a prova corrigida e queria mostrar a nota antes mesmo de tirar a mochila das costas. Ele atravessou a divisória, chegou até ela, abaixou levemente o corpo para abraçá-la. Ela o abraçou de volta sem dizer nada por um momento, com as duas mãos abertas nas costas dele, sentindo a solidez daquele abraço. Rafael era mais alto do que ela, há pelo menos 30 anos, mas havia aquela estranheza boa de quando se abraça alguém que foi pequeno debaixo das suas mãos e que agora te envolve por completo. «Chegou bem», disse ele. Não era pergunta. «Cheguei», respondeu ela. «Depois de uma trabalheira, mas cheguei». Ele pegou a mala sem perguntar e começou a caminhar ao lado dela em direção à saída. «Você tá bem?» «Tô bem, um pouco cansada, mas bem». Saíram para o estacionamento. O sol de Brasília batia de uma maneira específica, horizontal, quente, diferente do sol do litoral e diferente do sol do interior. A cidade tinha uma luz própria, uma claridade que parecia vir de mais alto do que o normal. Nilza respirou o ar quente e seco e sentiu o cansaço da viagem assentar de vez no corpo. O carro de Rafael era um sedã escuro, discreto, sem exibicionismo. Ele colocou a mala no porta-malas, abriu a porta do passageiro para ela, esperou que ela se acomodasse. Só então entrou pelo lado do motorista. Por um tempo, eles ficaram em silêncio enquanto saíam do estacionamento. Não era um silêncio incômodo, era o silêncio de duas pessoas que se conhecem bem o suficiente para não precisar preenchê-lo imediatamente. Foi Nilza quem falou primeiro. «Rafael, o que foi que aconteceu lá no aeroporto? A supervisora veio tão rápido, e os fiscais que apareceram depois me contaram que tinha uma inspeção». Ele estava olhando para a frente, uma mão no volante. O canto da boca se moveu levemente. Não era sorriso, era mais a contenção de um sorriso. «Eu liguei para algumas pessoas». «Algumas pessoas», repetiu ela. «Isso explica tudo e não explica nada». Ele respirou. «Mãe, eu precisava te contar uma coisa que eu fui enrolando de te contar. Não porque fosse ruim. Você vai entender. Mas porque eu não queria que você ficasse preocupada enquanto as coisas ainda estavam se definindo». Nilza ficou olhando para o perfil do filho. Havia algo ali que ela não reconhecia imediatamente. Não era nervosismo, não era culpa. Era aquela seriedade específica de quem está prestes a ser honesto sobre algo importante. «Pode falar», disse ela. «Em março deste ano eu assumi um cargo novo». Ele fez uma pausa. «Eu sou o procurador-geral adjunto do Distrito Federal desde março». O carro continuou se movendo pela via expressa. Lá fora,
A paisagem plana de Brasília passava com aquela extensão generosa que a cidade tinha. Céu largo, horizonte longe. Nilza ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Procurador-Geral Adjunto. Isso. Você me ligava toda semana e nunca disse isso. Eu ia dizer. Só estava esperando o momento certo. E depois foi passando o tempo e ficou mais difícil de explicar por mensagem. Ela olhou para as mãos no colo. Pensou no envelope plástico com os documentos. Pensou em Carla com as unhas de gel vermelho escuro. Pensou na risada curta, seca, que havia cruzado o saguão como uma faca pequena. Então foi por isso que a ANAC apareceu tão rápido. Quando você me ligou, eu já estava chegando no tribunal. Liguei para o diretor de fiscalização da ANAC regional antes mesmo de você desligar. Não como um favor pessoal, como uma denúncia formal com meu cargo de origem. Existe protocolo para isso. O que aquela funcionária fez constitui impedimento arbitrário de embarque com possível discriminação documentada. Isso é passível de processo administrativo pela agência reguladora. Nilza ficou quieta de novo. O carro entrou numa avenida mais larga, com fileiras de árvores dos dois lados. Brasília passava lá fora com aquela indiferença elegante das cidades planejadas. Você acha que ela vai perder o emprego? Rafael pensou um momento antes de responder. Não sei. Isso depende do processo. Mas ela vai responder pelo que fez. E a companhia aérea vai ser formalmente notificada sobre a conduta do funcionário. Nilza assentiu devagar. Não havia satisfação no gesto. Havia apenas aquela sensação de que o mundo havia funcionado de um jeito que ele nem sempre funciona. E que isso era bom sem precisar ser celebrado. Você precisava ter me contado antes, Rafael. Ele virou levemente para ela antes de olhar de volta para a estrada. Eu sei, mãe. Me desculpa. Ela sacudiu a cabeça. Não tô brigando com você. Só tô dizendo. Fez uma pausa. Procurador-Geral Adjunto. O seu pai ficaria orgulhoso. O trecho de silêncio que se seguiu era diferente dos outros. Mais cheio, mais denso, carregado de coisas que tinham nome, mas que não precisavam ser ditas em voz alta. Lá fora, Brasília continuava passando. O sol batia de lado nas janelas do carro. E Nilza fechou os olhos por um momento. Não de cansaço, mas de algo que se parecia muito com paz. Mas havia ainda algo que Rafael não havia dito. Algo que ela percebeu pela forma como ele segurava o volante, com as duas mãos, quando normalmente segurava com uma. Havia algo a mais. A conversa que ele havia prometido para a noite ainda estava por vir, e ela sabia, com aquele radar silencioso das mães que aprendem a ler os filhos ao longo de décadas, que o que viria à noite seria maior do que o cargo de procurador-geral adjunto. Por enquanto, ela ficou quieta. O carro avançava pela cidade ampla e planejada. A mala de rodinhas estava no porta-malas. O cartão de embarque estava dentro do envelope, dentro da bolsa, no colo dela. E ela estava ali, inteira, cansada, em paz, chegada. O filho ao lado dela guiava com aquela concentração silenciosa, que era a versão adulta da criança que estudava na mesa da cozinha, sem pedir que diminuíssem o volume da televisão, porque sabia que concentração era coisa que vinha de dentro, não de fora. Ela o olhou de lado uma vez brevemente, com aquele orgulho que não precisava de palavras para existir. Depois voltou o rosto para a janela e deixou Brasília entrar pelos olhos com toda a sua claridade horizontal e azul. O apartamento de Rafael ficava num edifício de linhas sóbrias no Lago Sul, um bairro que Nilza havia visitado apenas uma vez, anos atrás, quando ele ainda morava num quarto alugado na Asa Norte e a levou para um passeio de carro pela cidade. Ela lembrava de ter olhado para aquelas casas e apartamentos com janelas grandes e jardins bem cuidados e pensado que eram belos da forma que as coisas belas são quando pertencem a outro mundo. Com admiração, sem inveja, com aquela distância confortável de quem aprecia a beleza sem reivindicá-la. Agora ela estava entrando naquele mundo pelo elevador de mármore de um edifício com porteiro de uniforme azul escuro que chamou Rafael de doutor, com uma naturalidade que indicava hábito. O apartamento era amplo, com pé direito alto e uma varanda que dava para o lago.
A luz da tarde entrava pelas janelas de vidro temperado e espalhava pelo piso de madeira clara aquele tom alaranjado que Brasília tinha no fim da tarde, como se a cidade inteira fosse iluminada de dentro. Havia livros por toda parte, nas estantes que cobriam a parede da sala, empilhados sobre a mesa de centro, numa pilha disciplinada ao lado do sofá. E havia uma ordem no apartamento que não era a ordem fria de quem tem faxineira, mas a ordem funcional de alguém que precisa saber onde as coisas estão, porque usa todas elas. Rafael colocou a mala no quarto de hóspedes, um cômodo simples, arrumado, com uma planta pequena na janela e uma toalha dobrada sobre a cama, como se ele tivesse preparado o espaço com cuidado, e voltou para a cozinha para fazer café. Nilza ficou na sala, olhando para as fotos penduradas na parede perto da estante. Havia uma delas que ela reconheceu imediatamente. Ela própria, mais jovem, sentada numa cadeira de plástico na frente da casa de Teresina, com o avental de costura ainda no colo. Alguém havia tirado aquela foto sem que ela percebesse. Provavelmente Rafael com o celular antigo que ele tinha na época da faculdade. Ela não sabia que a foto existia. Não sabia que estava pendurada ali, emoldurada, numa parede de apartamento em Brasília. Ficou olhando para ela por um momento mais longo do que planejava. "Você roubou essa foto", disse ela quando ele voltou com 2 xícaras. Ele riu. "Tirei. Tem diferença. Você devia ter me avisado, eu estava com o avental. É exatamente por isso que eu gostei." Ela aceitou a xícara, se sentou no sofá. O café era bom, coado, forte, daquele jeito que ela havia ensinado a ele quando ainda eram vizinhos da xícara. Tomou um gole e ficou com o calor na boca por um segundo antes de engolir. "Rafael", disse ela, sem olhar para ele imediatamente. "Você falou que ia me contar uma coisa hoje à noite, mas eu sei que você está enrolando desde que me buscou no aeroporto." Ele estava sentado na poltrona à frente, com a xícara nas 2 mãos. Ficou quieto por um momento. Não um silêncio evasivo, mas o silêncio de quem está escolhendo a palavra certa para começar. "Tem uma coisa que aconteceu antes de eu te ligar essa manhã", disse ele. "Quando você me contou o que estava acontecendo no balcão, eu já sabia de algo que tornava aquilo mais sério do que seria numa situação normal." Nilza o olhou. "O quê?" "Há 3 semanas, eu entreguei ao Ministério da Aviação Civil um relatório que eu elaborei em conjunto com o Ministério Público Federal. O relatório documenta um padrão de atendimento discriminatório em terminais aeroportuários de alta movimentação, especificamente em relação a passageiros de determinados perfis: idosos, pessoas de regiões periféricas, passageiros de classe econômica de baixo valor de passagem." Ele fez uma pausa. O relatório levou 8 meses para ser produzido. Entrevistas com 243 passageiros. Análise de câmeras, registros de atendimento, padrões de negativa de embarque. Nilza o olhou sem dizer nada. "Quando você me ligou e me descreveu o que aconteceu, a abreviação de nome usada como pretexto, a postura da funcionária, a risada, eu reconheci o padrão imediatamente. Era o mesmo padrão documentado em 18 ocorrências que estão no relatório." Ele colocou a xícara na mesa de centro com cuidado. O aeroporto de Guarulhos é o terminal com mais ocorrências registradas. Balcão 18 aparece em 3 delas. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros daquele dia. Nilza ficou olhando para o filho por um longo tempo, processando o que ele havia dito. "Então não fui só eu. Não foi só você. Outras mulheres como eu passaram pela mesma coisa. Sim, e homens também. Mas o perfil mais recorrente é exatamente o seu. Mulher acima de 60 de estado do Nordeste, viajando sozinha, com passagem de valor baixo adquirida por outra pessoa." Nilza olhou para as próprias mãos. As marcas da agulha nos dedos, o desgaste nas juntas. Mãos que ela havia usado a vida inteira sem pedir desculpa por elas, mas que o mundo, ou pelo menos aquele canto específico do mundo que ficava no balcão 18, via como sinal de que o tratamento poderia ser menor. "O que acontece com esse relatório agora?" "E já foi entregue, mas o que aconteceu hoje de manhã com você é o primeiro caso documentado em tempo real, com câmera, com registro da inspeção, com a identificação funcional da agente.
Isso tem um peso diferente num processo regulatório. Isso transforma o relatório de análise estatística em evidência com nome e hora. Nilza ficou quieta por um tempo. Lá fora, o lago refletia a luz do fim da tarde, com aquela quietude que a água tem quando o vento não sopra. Você sabia que eu ia passar por isso hoje? Não. A resposta foi imediata e honesta. Eu não sabia. E quando você ligou, o que eu senti primeiro foi raiva. Não política, não institucional. Raiva de filho, de saber que alguém tratou minha mãe dessa forma. Ele fez uma pausa. Mas depois, quando passei para o modo de resolver, sim, eu usei o que tinha disponível para resolver da forma mais eficaz possível, porque era o que era necessário. Nilza assentiu devagar. Tomou mais um gole de café. A luz laranja no apartamento havia mudado para um dourado mais escuro e as sombras das estantes se alongavam pelo piso de madeira. Você é um bom filho, Rafael, disse ela por fim, com aquela simplicidade que só existe quando uma pessoa diz exatamente o que pensa sem ornamento. Sempre foi. Ele não respondeu com palavras. Apenas ficou olhando para ela com aquela expressão que ela conhecia desde que ele era pequeno. Aquela expressão de quem recebe algo valioso e não sabe bem o que fazer com as próprias mãos enquanto segura. O que nenhum dos dois sabia naquele momento de café e luz dourada sobre o lago era que a história ainda não havia terminado no aeroporto de Guarulhos. Que naquela mesma tarde, enquanto eles conversavam, um processo estava sendo documentado, versões eram colhidas e registradas, e uma decisão administrativa estava sendo preparada que teria consequências muito além daquele balcão, e que no dia seguinte o nome de Rafael Drummond apareceria ligado a esse caso de uma forma que Nilza não havia antecipado. Numa forma que ela precisaria entender e com a qual precisaria fazer as pazes, porque a história que o filho havia construído em silêncio ao longo de meses estava prestes a se tornar pública de uma maneira que ela não havia escolhido, mas que carregava inevitavelmente um pedaço dela. A manhã seguinte chegou com o sol de Brasília, batendo pelas frestas das persianas do quarto de hóspedes. Nilza acordou antes das 6, como sempre. O corpo não aprendia a dormir mais tarde, por mais que a cama fosse confortável e o silêncio da cidade alta fosse diferente do barulho do bairro em Teresina. Ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto branco, ouvindo a cidade começar a se mover lá fora com aquele ritmo específico das capitais que nunca param completamente, apenas diminuem de volume nas madrugadas. Levantou, foi ao banheiro, dobrou o pijama com aquele cuidado automático que ela tinha com tecido de qualquer tipo e foi para a cozinha fazer café. Encontrou tudo no lugar certo. Rafael havia organizado os armários de um jeito que ela reconheceu como influenciado por ela, com os itens mais usados na prateleira do meio, ao alcance da mão, sem precisar se abaixar nem se esticar. Ele havia aprendido aquilo na casa pequena de Teresina, onde tudo ficava no lugar certo por necessidade, não por estética. Ela estava terminando o segundo café quando ouviu o celular de Rafael vibrar na sala. Depois outra vez. Depois uma terceira vez seguida, o tipo de vibração que indica mensagens chegando em sequência. Não uma ligação. Ela não mexeu no aparelho. Não era o dela, mas quando Rafael saiu do quarto 15 minutos depois, com os cabelos levemente despenteados e a camisa do pijama ainda vestida, ele pegou o telefone, leu e ficou parado por um momento com a expressão alterada. — O que foi? Perguntou Nilza. Ele respirou fundo antes de responder. Saiu uma matéria hoje de manhã num portal de jornalismo jurídico, sobre o relatório que eu entreguei. Fez uma pausa. E sobre o que aconteceu ontem com você no aeroporto. Nilza colocou a xícara sobre a pia com cuidado. Como eles sabem do que aconteceu comigo? O registro da inspeção da ANAC é público a partir do momento em que é protocolado. Alguém na área jurídica deve ter acessado e conectado com o relatório. Ele olhou para ela com uma expressão que misturava preocupação e uma culpa que ele estava tentando não deixar aparecer completamente. Mãe, seu nome está na matéria. Nilza Ferreira Drummond, passageira identificada como o caso que motivou a inspeção do Terminal 2. Ela ficou quieta por um momento. Lá fora,
Um pássaro que ela não reconheceu pelo canto chamou uma vez, 2 vezes e depois silenciou. O que a matéria diz sobre mim? Rafael leu em voz alta, com aquela cadência controlada de quem está filtrando o tom enquanto lê. A matéria descrevia o relatório, sua função como procurador-geral adjunto, a entrega ao Ministério 3 semanas antes, e então o episódio do aeroporto. A passageira de 67 anos impedida de embarcar por uma funcionária do balcão 18, a inspeção da ANAC acionada no mesmo dia, o processo administrativo em curso. Havia um trecho que descrevia Nilza como costureira aposentada do interior do Piauí, mãe do procurador, e que o caso havia ocorrido no mesmo dia em que o relatório começava a circular internamente no Ministério. Quando ele terminou de ler, houve um silêncio. Eles me chamaram de costureira, disse Nilza. Sim. Eu sou costureira, não tem problema nisso. Não tem. Ele a olhou. Mas eu entendo se você não gostou de ser colocada assim, sem ter escolhido. Ela ficou pensando. Havia algo complexo naquilo. Ser ao mesmo tempo a pessoa que havia sofrido o que sofreu e agora ser nomeada publicamente como parte de um caso maior, como o rosto de uma situação que ela havia vivido de forma muito privada e muito pessoal. Não havia pedido por isso. Não havia pedido ser exemplo de nada. Rafael, isso vai trazer problema para você? Ele sacudiu a cabeça. Não para mim. A situação está documentada corretamente. O processo está sendo conduzido pelos canais certos. Fez uma pausa, mas vai trazer atenção. Essa matéria vai ser reproduzida. Outros veículos vão pegar. Provavelmente vão querer falar com você. Comigo? Você é a passageira. Você é quem viveu aquilo. Nilza ficou olhando para a janela da cozinha, onde o sol de manhã entrava de um ângulo específico e criava uma faixa de luz no piso de cerâmica. Pensou em Carla, no coque apertado, nas unhas vermelhas, na risada que havia cruzado o saguão. Pensou nas outras 243 pessoas que o filho havia entrevistado. Pessoas que haviam vivido versões daquilo antes dela, talvez sem ter um filho que atendesse o telefone numa fração de segundo e soubesse exatamente o que fazer. Você acha que eu devo falar? Rafael sentou à mesa na cadeira à frente dela, com o celular ainda na mão, mas pousado sobre a mesa agora, a tela virada para baixo. Eu acho que você não precisa fazer nada que não queira fazer. O processo segue independente de declaração sua, mas também acho que sua voz tem um peso que nenhum relatório tem. Por quê? Porque relatório é dado. Você é pessoa. Nilza ficou olhando para o filho por um longo tempo. Havia algo naquele momento que ela precisava nomear internamente antes de responder. Uma hesitação que não era medo, mas era a consciência de que algumas escolhas não têm volta. Uma vez que se fala em voz alta para o mundo, o que foi dito pertence ao mundo. Mas havia também aquilo que ela havia sentido no balcão. A risada, o olhar de lado para a colega, a sensação de ser devolvida para a fila como um inconveniente. E havia as outras pessoas que não tinham filho com cargo de procurador-geral, que não tinham o telefone certo para ligar, que haviam engolido aquilo em silêncio e seguido para a próxima fila de espera da vida delas. Se eu falar, disse ela devagar, não vai ser por mim. Eu já embarquei, eu já cheguei. Rafael a olhou. Vai ser por quem ainda está na fila esperando ser tratado como gente. Ele ficou quieto por um tempo. Depois assentiu uma vez, com aquele gesto simples e inteiro, que era a versão adulta do menino que concordava com algo que sabia ser verdade antes mesmo de entender completamente o porquê. Então eu marco para essa tarde, disse ele, se você quiser. Ela pegou a xícara de café de volta, tomou o último gole já frio e colocou na pia. Marca, disse ela. Naquele momento, ela não sabia ainda o que aquela entrevista se tornaria. Não sabia que seria reproduzida em portais de notícia. Não sabia que a frase que havia dito para o filho naquela cozinha, aquela sobre estar na fila esperando ser tratado como gente, seria exatamente a frase que alguém repetiria, que circularia, que chegaria a ouvidos que ela nunca havia imaginado alcançar. Não sabia que aquela manhã de café frio e sol de lado seria o começo de algo maior do que uma viagem para visitar o filho. Ela não sabia de nada disso.
Lavou a xícara, enxugou as mãos na toalha e foi arrumar o quarto porque havia aprendido desde cedo que o dia começa com a cama feita. Rafael ficou à mesa com o celular na mão, olhando para a tela. Havia mais mensagens chegando. Colegas, assessores, um jornalista de um veículo maior que havia pedido contato. Ele respondeu devagar, com a mesma precisão com que havia respondido a tudo ao longo de anos, aquela disciplina que havia construído não em salas de aula, mas em madrugadas de estudo numa mesa de cozinha, sob a luz de um abajur pago em 12 vezes. Lá fora, Brasília seguia no seu ritmo amplo e luminoso. E dentro daquele apartamento, sem cerimônia, uma história estava mudando de escala. A jornalista se chamava Adriana Paes. Tinha uns 40 anos, cabelo crespo preso num rabo baixo, e carregava um gravador pequeno que colocou sobre a mesa de centro do apartamento com um cuidado que indicava hábito. Havia algo na forma como ela se sentou, levemente inclinada para a frente, sem cruzar os braços, que Nilza reconheceu como o jeito de quem está ali para escutar de verdade, não apenas para colher frases que confirmariam o que já havia sido decidido que a matéria diria. Rafael ficou na varanda durante a conversa, à vista pela porta de vidro, mas sem interferir. Havia sido ideia dele, estar presente, mas deixar a mãe falar por si. Adriana começou com coisas simples: nome, idade, de onde vinha, quanto tempo fazia que morava no Piauí. Nilza respondeu sem pressa, com aquela clareza direta de quem não se preocupa com a impressão que causa, porque nunca aprendeu a se preocupar com isso. A senhora pode me contar o que aconteceu no balcão de check-in no seu próprio ritmo? Nilza contou. Não com drama, não com os adornos que a história poderia ter se ela quisesse torná-la maior. Contou como havia chegado, como havia esperado na fila, como havia entregado os documentos. Contou sobre a abreviação, sobre a recusa, sobre a risada. Disse aquela palavra, risada, sem inflexão particular, como se estivesse descrevendo o tempo. Adriana não interrompeu. Como a senhora se sentiu naquele momento? Nilza ficou um tempo antes de responder. Eu me senti como eu me sinto às vezes quando o mundo decide que eu não preciso de atenção. Não é a primeira vez. Quando você é pobre, quando você é mulher, quando você é velha. Às vezes tem gente que olha para você e enxerga alguém que pode ser tratado de qualquer jeito, porque não vai ter consequência, porque você não tem poder de resposta. Ela fez uma pausa. Mas eu tive. Pelo seu filho. Pelo meu filho. Mas o que me incomoda não é que eu precisei dele para resolver. Às vezes a gente precisa de ajuda e tudo bem. O que me incomoda é pensar em quem não tem esse telefonema para fazer. Quem chega naquele balcão passa pela mesma coisa, engole e vai embora, sem que nada mude, sem que ninguém saiba. Adriana fez uma anotação. A senhora ficou sabendo que o seu caso se conecta com um relatório maior sobre padrões de discriminação em aeroportos? Meu filho me contou ontem. O que a senhora sentiu ao saber disso? Nilza pensou. Senti que não era surpresa. A gente que vive isso sabe que não é caso isolado. A surpresa foi saber que alguém passou 8 meses documentando para provar o que a gente já sabe. Adriana sorriu levemente. Seu filho. Meu filho. Ela olhou para a varanda, onde Rafael se encostava no corrimão olhando para o lago com as mãos no bolso. E cresceu, vendo como o mundo trata quem não tem endereço de prestígio, e decidiu fazer alguma coisa com isso. Só que ele fez pelo caminho do direito, do protocolo, da norma. E eu agradeço por isso, porque é o caminho que muda de verdade. Não o escândalo, não o barulho, o processo. Adriana ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou. Se a senhora pudesse dizer alguma coisa para a funcionária que a tratou daquela forma, o que diria? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. Nilza olhou para as mãos, depois para a janela, depois de volta para a jornalista. Eu não diria nada para ela. Fez uma pausa. Diria para quem estava na fila atrás de mim e ficou em silêncio. Diria que quando a gente vê alguém sendo tratado daquele jeito e não faz nada, a gente está participando. Não é culpa igual, mas é participação. E se cada pessoa que estava ali tivesse perguntado o que estava acontecendo, tivesse simplesmente dito alguma coisa,
Talvez não precisasse nem de telefonema. A entrevista terminou 40 minutos depois. Adriana desligou o gravador, agradeceu com uma firmeza que parecia genuína e foi embora. Rafael entrou da varanda quando ouviu a porta fechar. Encontrou a mãe sentada no sofá com as mãos no colo e uma expressão que ele não conseguiu classificar imediatamente. Não era tristeza, não era satisfação, era algo entre os dois. Foi bem, disse ele. Acho que sim. Ele se sentou na poltrona e ficou em silêncio por um momento. Depois, mãe, preciso te contar a última parte. Aqui eu fiquei segurando. Ela o olhou. O relatório que eu entreguei ao Ministério inclui uma recomendação de revisão obrigatória nos protocolos de atendimento de todos os terminais com mais de 5 milhões de passageiros anuais. Junto com isso, eu propus a criação de um canal de denúncia direto, vinculado à ANAC, sem necessidade de advogado ou processo formal. Qualquer passageiro que se sentir discriminado pode registrar em tempo real, pelo celular. Ele fez uma pausa. O Ministério aprovou a proposta na semana passada. O canal entra em operação em 90 dias. Nilza ficou olhando para ele. E o nome do canal, continuou ele, com aquela voz controlada que ela agora reconhecia como a voz que ele usava quando estava contendo emoção. É Voz do Passageiro. Eu escolhi esse nome. Ele a olhou diretamente. Porque foi uma voz, a sua pelo telefone numa manhã de segunda-feira, que mostrou que o sistema precisava de um canal que funcionasse antes que alguém tivesse que ligar para o filho certo. O silêncio que se seguiu foi longo. Lá fora, o lago brilhava sob o sol do meio-dia com aquela tranquilidade que a água tem mesmo quando tudo ao redor se move. Nilza ficou com os olhos pousados num ponto médio entre ela e o filho, num espaço vazio que ela estava preenchendo com algo que não tinha nome ainda. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, mas firme. Você devia ter me contado antes, Rafael. Eu sei. 8 meses trabalhando nisso, e você ligava toda semana me perguntando como estava a costura. Eu precisava que você fosse você. Se eu tivesse te contado, você teria ficado preocupada, teria mudado alguma coisa, teria pesado demais. Ela sacudiu a cabeça. Mas havia um tremor no canto da boca que não era raiva. Era aquele tipo de emoção que toma a forma de repreensão porque não sabe se transformar em choro na frente de outras pessoas, mesmo quando a outra pessoa é o filho. Voz do passageiro, repetiu ela. Voz do passageiro. Ela fechou os olhos por um momento. E por trás daquela expressão contida, havia uma mulher que havia viajado 22 horas de ônibus, sido humilhada diante de estranhos, ligado para o filho sem saber o tamanho do que estava colocando em movimento, voado pela primeira vez em mais de uma década e chegado a um apartamento com o próprio retrato na parede. Uma mulher cujo nome estava agora num processo administrativo, numa matéria jornalística e no contexto de um canal criado por lei, tudo por ter feito uma coisa simples e humana. Recusado aceitar que aquela risada era o fim da história. Ela abriu os olhos. Rafael a olhava com aquela expressão concentrada e quieta de quem está vendo, com clareza, de onde veio tudo o que construiu. Mãe, disse ele, eu preciso te dizer uma coisa. Ela esperou. O relatório, os 8 meses de trabalho, o canal. Eu pensei em muita gente enquanto fazia isso. Pensei nas 243 pessoas que eu entrevistei. Pensei nos casos que eu sei que existem e que nunca foram registrados. Ele fez uma pausa. Mas eu comecei a pensar naquilo por causa de você. Por uma história que você me contou há muitos anos, quando eu tinha uns 17, de uma vez que você foi entregar uma costura numa loja no centro de Teresina e a atendente falou mais alto do que o necessário, devagar demais, como se você não entendesse bem o que estava sendo dito. Ele a olhou. Você nunca mais falou sobre aquilo, mas eu nunca esqueci. Nilza ficou em silêncio. A memória existia, guardada num canto pequeno, daquelas memórias que a gente não procura, mas que estão lá quando alguma coisa as acorda. Ela não sabia que ele havia guardado também. Então tudo isso começou por uma história de costura, disse ela por fim. Começou por você, respondeu ele simplesmente.
E dessa vez ela não conteve. As lágrimas vieram devagar, sem soluço, apenas aquele tipo silencioso de choro que é mais parecido com alívio do que com tristeza, aquele que diz que algo guardado por muito tempo finalmente encontrou lugar para repousar. 3 meses depois, num terminal de embarque diferente, o mesmo aeroporto de Guarulhos, mas o terminal 1 desta vez, Nilza esperava o voo de volta para Teresina. Era uma manhã de janeiro, com o calor úmido que São Paulo carregava nessa época do ano, e o terminal estava lotado da forma específica das férias de verão. Famílias com bagagem excessiva, filas que dobravam nos corredores, o clima levemente caótico de quem está indo ou voltando de alguma coisa que importa. Nilza havia chegado com 2 horas de antecedência. Desta vez, sem a pressa ansiosa da viagem anterior, sem o nó no estômago de quem não sabe o que vai encontrar do outro lado do balcão. Havia tomado café numa das lanchonetes do saguão, o mesmo café mediocre de máquina, mas desta vez sentada com calma, com o recibo guardado dentro da carteira, como sempre fazia com comprovantes, por hábito de quem cresceu sabendo que papel que prova alguma coisa nunca deve ser jogado fora antes da hora. A visita havia durado 2 semanas. Ela havia dormido no quarto de hóspedes com a planta pequena na janela, tomado café coado todas as manhãs, caminhado pelo lago nas tardes em que Rafael não tinha audiência. Tinham ido juntos a um restaurante mineiro que ele frequentava, e ela havia pedido o prato mais simples do cardápio e dito que era melhor do que esperava. E havia rido daquele jeito que ela gostava. Tinham conversado muito sobre o passado, sobre o futuro, sobre o pai que havia partido cedo demais, sobre o que significava construir alguma coisa que dura. Algumas noites haviam ficado até tarde na varanda, sem necessidade de falar o tempo todo, apenas existindo no mesmo espaço com o lago lá embaixo, refletindo as luzes da cidade, como se tivesse sido colocado ali exatamente para isso, para ter algo bonito a olhar, enquanto o silêncio entre 2 pessoas que se conhecem bem faz o seu trabalho. A matéria de Adriana Paes havia sido republicada em 11 veículos. A frase de Nilza sobre estar na fila esperando ser tratado como gente havia sido citada em 3 editoriais diferentes e num discurso no Senado que Rafael leu para ela em voz alta numa tarde, com aquela contenção de quem não quer parecer que está se vangloriando, mas que claramente está emocionado. O processo administrativo contra Carla Mendonça havia sido concluído. Ela não havia sido desligada, mas havia sido suspensa por 30 dias e submetida a um programa obrigatório de reciclagem de atendimento. A companhia aérea havia recebido uma notificação formal da ANAC e havia publicado uma nota de esclarecimento sobre seus protocolos. Não era o fim que filmes costumam mostrar. Não havia ruína, não havia humilhação pública proporcional àquela que havia sido imposta. Havia processo, havia registro, havia consequência real dentro de um sistema que existia exatamente para isso. Nilza havia lido a nota da companhia aérea uma vez, sem comentário. Depois havia dobrado o papel e guardado junto com o cartão de embarque da viagem de ida, aquele cartão que dizia Nilza F. Drummond e que havia sido motivo de tanta coisa, numa gaveta de casa que ela destinava para guardar papéis que merecem ser lembrados. O canal Voz do Passageiro havia entrado em operação havia 2 semanas, com 1 mês de antecedência em relação ao prazo. Nos primeiros 10 dias, havia recebido 112 registros de passageiros de 11 estados diferentes. Rafael havia mandado o número por mensagem, sem comentário adicional, apenas o número. Ela havia respondido com um emoji de coração, que era o único emoji que ela usava com regularidade, porque era o único que ela achava que dizia tudo o que precisava ser dito. Agora ela estava sentada no portão de embarque, com a mala de rodinhas ao lado e a bolsa no colo, olhando para os painéis luminosos com o número do voo piscando, status, no horário. Ao redor, a vida do aeroporto seguia no seu ritmo de sempre. Executivos com malas enxutas, famílias com crianças, casais jovens, idosos de mãos dadas, turistas com fones de ouvido. A humanidade inteira condensada num espaço de espera, cada um carregando uma história que o outro não conhecia, cada um partindo ou chegando de alguma coisa que importava,
ou que deveria importar, se o mundo tivesse a decência de tratá-los como se importasse. Uma mulher de uns 70 anos, cabelo branco e curto, mala pequena com roda que rangia levemente, se sentou na cadeira ao lado de Nilza. Ficou arrumando os documentos dentro de uma bolsa, com aquela concentração de quem está verificando pela terceira vez que trouxe tudo. Nilza a reconheceu. Não pessoalmente, mas reconheceu o gesto, a postura, a forma de segurar a bolsa contra o corpo como proteção. Primeira vez que viaja de avião? Perguntou Nilza. A mulher levantou os olhos com uma surpresa que rapidamente se transformou em alívio. O alívio de quem está sozinha num lugar desconhecido e de repente encontra alguém que fez a pergunta certa. Segunda, disse a mulher. Mas faz muito tempo. Eu fico nervosa com essa parte da fila de mostrar os documentos. Eu também ficava, disse Nilza. E depois com aquela simplicidade direta que era sua característica mais constante. Se tiver qualquer problema no balcão, não aceita calada. Tem um canal agora no celular mesmo, chama Voz do Passageiro. Você registra na hora. Eles são obrigados a responder. A mulher a olhou por um momento com aquela expressão de quem está recebendo uma informação que não esperava e que parece importante. Como você sabe disso? Nilza pegou a bolsa, ajeitou a zíper com o truque de sempre e colocou no colo. Porque eu conheço quem fez. O alto-falante anunciou o início do embarque para o voo com destino a Teresina. Nilza se levantou, pegou a mala de rodinhas e se virou para a mulher uma última vez. Boa viagem. Boa viagem para você também. Ela caminhou em direção à fila com passos lentos e firmes, a mala rolando ao lado, o barulho das rodas se misturando ao ruído geral daquele lugar que havia sido cenário de humilhação, de resistência, de um telefonema que havia se transformado em alguma coisa maior do que ela havia pedido ou planejado. Passou pelo balcão com o cartão de embarque na mão. Desta vez, o nome estava completo, sem abreviação, sem pretexto. E a atendente o escaneou com um sorriso breve e profissional. Nilza Ferreira Drummond. Embarque liberado. Ela entrou na manga, seguiu o corredor iluminado e embarcou. Fim da história. E se a história de Dona Nilza tocou algo em você, aquele reconhecimento de quem já ficou em silêncio quando devia falar, ou de quem já precisou de alguém que atendesse o telefone, então você sabe que histórias como essa precisam ser ouvidas. Toda semana trazemos narrativas assim, de pessoas comuns que enfrentaram o mundo de peito aberto e saíram do outro lado com a dignidade intacta. Se você ainda não é inscrito, clica no botão agora e entra para essa comunidade de quem acredita que cada história tem o peso que merece. Deixa o seu like, porque ele diz para o mundo que esse tipo de conteúdo importa. E nos conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já ficou numa fila esperando ser tratado como gente? A sua voz também tem lugar aqui. A gente está ouvindo.